ao início das atividades dessa 41ª Jornada Espírita. É com muita satisfação, gratidão, carinho fraterno que recebemos a todos aqui. Serão 3 dias, essa sexta-feira à noite, amanhã o dia todo, até a noite e domingo pela manhã. Então quem está vindo hoje, é bom lembrar que depois desse início também teremos uma outra palestra, uma outra exposição pública. Então serão vários dias que vamos estar juntos aqui reunidos para trabalhar temas importantes. A primeira Jornada Espírita é promovida pela Federação Espírita Catarinense através da 13ª União Regional Espírita. O tema desta edição da 41ª Jornada Espírita é Ciência e Religião na Construção de uma Nova Era, 150 anos de A Gênese. A Gênese, que nós sabemos que é o 5º livro da codificação espírita, lançado 11 anos depois de O Livro dos Espíritos. Vamos iniciar então a atividade dessa noite com a palestra do nosso querido trabalhador espírita do Distrito Federal, Dr. Arismar Leon da Silva Alves Pereira. Quem é o Dr. Arismar? Médico graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, médico especialista em radiologia e diagnóstico por imagem pela Universidade de Campinas, São Paulo, médico responsável pelo Departamento de Imagem do Centro de Gastropediatria de Brasília, membro e trabalhador do Centro Espírita Luiz Antônio em Brasília e da Federação Espírita Brasileira, onde é coordenador adjunto do projeto Prefiro Viver, Prevenção e Pós-Prevenção ao Suicídio e palestrante espírita. Agora então com a palavra a doutora Arismar, que vai falar sobre o tema o Evangelho e a Ciência da Nova Era. Olá meus amigos, queridos irmãos, uma boa noite a todos. Prazer imenso, muito grande estar aqui com vocês nessa noite. Que cidade vocês moram, né? Vocês estão acostumados aqui, talvez muitos nunca saíram daqui, talvez, não sei. E não tem consciência talvez dessa beleza toda. Eu sei que vocês têm a natureza exuberante, esse mar maravilhoso. Muito bom estar aqui com todos vocês, muito bacana. Eu queria começar com a participação de todos vocês, uma participação assim, bem efetiva, e levantando a mãozinha. Quem é que acredita na vida no plano espiritual? Vamos levantar. Quem acredita? Deixa eu ver se ficou algum aqui. Não, todo mundo aqui acredita, tá vendo? Agora eu vou mudar a pergunta. Quem é que sabe, não é que acredita, que sabe por fatos inequívocos, irrefutáveis, sabe, não estou falando em acreditar, fatos inequívocos e irrefutáveis, que a vida existe no plano espiritual? Levanta a mãozinha. Quando eu faço essa pergunta, ela é para exatamente alguns desistiram, vocês viram aí? Muitos aí, não, peraí, mas aí como assim? Certo? Olha o grande trabalho que a espiritualidade teve e o nosso codificador teve. Porque, na realidade, todos nós aqui já sabemos que existe a vida no plano espiritual por fatos irrefutáveis. Eu vou contar rapidamente para vocês uma história de 2 dias atrás no meu consultório, num exame que eu faço de ultrassom. Quando eu comecei o ultrassom há alguns anos atrás, começaram a surgir pacientes que espontaneamente viravam para mim e falavam: doutor, meu filho faleceu. Doutor, minha mãe morreu há 1 semana. A primeira vez que eu ouvi numa sala bem pequena o paciente fazer essa colocação, eu fiquei um pouco atônito e a espiritualidade começou a trabalhar. Fala para ela que a morte não existe. E ali eu coloquei: olha, a morte não existe, o seu filho está bem.
seu filho está certamente muito bem. E comecei a explicar alguns motivos para a existência do seu filho no plano espiritual. E eu terminava sempre dizendo a esses pacientes, e isso veio também espontaneamente pela via intuitiva: leia Violetas na Janela. E depois eu fui, o que é Violetas na Janela, gente? O que é isso? E fui atrás do livro, né? Muitos aqui já conhecem. Mas há 2 dias atrás, esse processo, 2 dias atrás, anteontem, aconteceu novamente. Uma senhora veio fazer o exame da sua criança e virou para mim: doutor, eu sou mãe de 2. Porque eu perguntei para ela: esse é o único filho da senhora? Não, eu sou mãe de 2. Mas o primeiro morreu com 1 semana. Há quanto tempo, senhora? 1 ano. A senhora já conseguiu fazer o luto? Ainda não, doutor. Mas, doutor, eu acredito que ele está bem. Falei: com certeza, ele está bem, ele está muito bem, certamente. E olha, eu sei que ele está bem. Sabe por quê, doutor? Pessoal, um Fiesta 6394 está com os vidros abertos, tá? 6394 Fiesta. Ela havia se dirigido há 2 meses atrás a um centro espírita. Sem avisar ninguém, levantou e convidou seu esposo a ir ao centro espírita próximo a Goiânia. Chegando lá, ela não avisou ninguém, ela foi com seu esposo. Chegando lá, ela colocou o nome, deu o nome dela. E para a sua surpresa, quando a reunião se iniciou, começaram a ler as cartas, 1, 2, várias cartas. O nome dela não era chamado, mas quase no final da reunião ela é chamada. E ela me contou a história brevemente. Meu filho, doutor, o Bernardo, dizia que estava bem. E que estava com o vovô Carlos Alberto. E que estava também com a vovó Geralda. E ele terminava dizendo que estava muito, ainda surpreso com a rápida passagem que ele teve conosco. Isso estava afetando ainda. E que também ele pedia para a gente ficar em paz porque ele estava bem. E assinou como Bernardo. Muito bem. E eu sei, doutor, agora que ele está bem. Então, todos aqui, ou quase todos como espíritas, tentamos entender no dia a dia essa doutrina maravilhosa, o que ela nos coloca, com as suas verdades, como Kardec já colocou, testadas e experimentadas, são os fatos. Como nós somos metidos a fazer ciência, como vocês viram, tanto de coisa que tem aí, como se isso fosse dar, né, alguma passagem no plano espiritual. Mas eu chamei o administrador que fica ali comigo e falou: por favor, Bruno, vamos fazer uma conta rápida aqui. Quantos nomes masculinos no Brasil, comuns assim, existem? Eu falei: doutor, 2.000. Eu falei: não, é muito, 1.200. Vocês conhecem probabilidade? Eu queria calcular a probabilidade daquela carta ser um acaso, com aquelas informações específicas. Porque nós, quando falamos em doutrina espírita, e Kardec nos fala que a ciência veio complementar e apoiar os fatos espíritas, era a isso que ele estava se referindo. A matemática, a ciência aplicada. Então vamos fazer uma conta simples e eu vou guiar todos vocês. Vamos jogar aqui um dado, vocês sabem o dado, tem 6 números.
E eu vou perguntar para vocês, qual é a probabilidade de eu jogar 2 vezes esse dado e sair o número 6? A conta matemática para isso é simples. Você pega a possibilidade, a quantidade de possibilidades que você quer, que é uma, e divide pelas possibilidades possíveis, 1 sobre 6. Mas eu quero que ela aconteça 2 vezes, não é isso? Então vai ficar 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6. Dá 1 sobre 36 vezes 100 sobre 36, o que dá aproximadamente, talvez 2,8%. Vocês aprenderam probabilidade simples aí, rapidinho, não é? Tá certo? Vamos pegar a carta agora do Bernardo. Vamos? Ok. Não temos uma calculadora, mas eu já fiz com o Bruno. Vamos pegar 1.200 nomes. Por que eu estou falando o nome? Porque o Bernardo deu o nome do avô, Carlos Alberto. E o nome era verdadeiro. Poderia ser João, Pedro, etc. Arismar não, a gente excluiu esses nomes assim. Não tem, né? Aí vai dar 8.000 possibilidades. Mas assim, os comuns, uns 1.200. Então, 1 sobre 1.200. Mas ele assinou a carta como Bernardo. Então, o nome está correto? Então, 1 sobre 1.200 vezes 1 sobre 1.200. Ele disse que Bernardo é masculino, poderia ser feminino? 2 hipóteses possíveis, mas ele acertou 1 sobre 2, então tem que multiplicar 1 sobre 2. O avô poderia ser avó, mas era avô, então é 1 sobre 2 de novo. Mas poderia ser parente qualquer, bisavó, etc, etc. E nós calculamos lá só os parentes mais próximos, vezes 1 sobre 8. Resumindo, esse número deu esta cartinha que ela recebeu num centro espírita, a possibilidade de que fosse realmente um acaso 1 sobre 0,00000000097 vezes 100 dava a possibilidade que nós fizemos a conta. Para aquilo ser uma coincidência, ela teria que ir 10 bilhões de vezes naquele centro e receber uma carta para coincidir exatamente com todos os nomes e as variáveis possíveis. E observe que a doutrina espírita já nos passou isso, Kardec já falou. Se você pegar livros do Chico, você vai ver vários livros, exatamente carta de mortos, uma série de informações. Algo para ser ciência tem que apresentar fatos que são refutáveis. Eu, como cientista e médico, eu não posso dizer que alguma coisa é ciência se não for refutável. O que é refutável? Tem que ver se aquilo é verdadeiro e ter uma maneira de testar que aquilo é verdadeiro. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Então vamos falar, por exemplo, de astrologia. Eu sou touro. Já entreguei, né? Vocês estão pensando, esse cara é que absurdo. Assim. Pois é, isso é ciência. Pode até ser, mas eu tenho como refutar, eu tenho como criar uma maneira de testar isso, para mostrar que isso é verdadeiro. Não tenho, no momento não. Então eu não posso considerar a ciência. É uma das maneiras que eu tenho como classificar a ciência ou não. Tem outras, tem várias formas, mas essa é uma maneira. E o Espiritismo, com seus fatos, que Kardec tanto se refere nas obras espíritas, passa por esse crivo. Então nós vamos ver, nesse Sesc centenário, dessa obra tão importante que é a Gênese, ela vem nos dizer, após a maturidade da doutrina, que já havia, através do Livro dos Espíritos, em 1857, dado as suas linhas gerais a esta maravilhosa doutrina, da existência, da ampliação de um universo até então restrito à matéria, de que existia uma continuidade deste universo material. Após o Livro dos Médiuns, que é a apostila dessa ciência, de como fazer aquela ciência. Porque a ciência espírita, ela ocorre quando você tem uma manifestação mediúnica autêntica, com um plano
espiritual se expressando no plano material. A doutrina espírita, segundo Kardec, é o estudo das almas, das consciências que prevalecem após a morte no plano espiritual, nos contando como é este plano e a relação deste plano com a matéria. Essa é a ciência espírita. E ela se dá através do ato mediúnico autêntico. É a ferramenta de pesquisa da doutrina. Kardec compara a mediunidade ao telescópio, na astronomia, ao microscópio, na biologia. É a ferramenta, é o instrumento que a doutrina tem de certificação dos seus dados, de realização dos seus dados, aqueles dados que podem ser falseáveis, que eu posso checar se eles são realmente dados verdadeiros. Após o Livro dos Médiuns, nós vamos ter então uma obra grandiosa que vai nos dizer que, além da existência, que essas consciências são autênticas e estão no plano espiritual, nós vivemos num universo com suas leis morais, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é aquela obra fantástica que vai nos remeter ao universo teleológico, ou com sua finalidade, e a finalidade de cada um aqui dentro é ser um co-criador maior, porque o universo não está acabado e precisa de co-criadores. Então observem que com estes livros, com essas obras, eu já respondi uma série de questões que uma biblioteca de Alexandria, com todas as suas obras de filosofia, não conseguia responder. Essas obras já me dizem, primeiro, que não existe a morte, a consciência prevalece após a morte, que esse mundo se comunica conosco, ela se comunica, que este mundo ele tem uma finalidade, como Aristóteles, lá na Grécia já nos dizia, ele é teleológico, ele tem uma finalidade, mas, além do próximo livro, o Céu e o Inferno, que demonstra as nossas bem-aventuranças ou não no plano espiritual, dependendo de como aplicamos as leis morais, vem esta obra grandiosa que é a Gênese. Porque a Gênese, em síntese, ela vem nos dizer que as leis do plano espiritual fazem parte de um universo natural. Ele não está fora do universo natural. O que a Gênese vem nos relatar é que toda a fenomenologia espírita encontra-se presente no universo natural, dentro de leis naturais. Então Kardec vai permear toda a sua obra, nos dizendo que o sobrenatural, o milagre, não existe. Que todos os acontecimentos, toda a fenomenologia espírita pertence ao mundo do natural, sendo essas leis naturais conhecidas ou não, mas está dentro das leis naturais. Então, eu venho apresentar para vocês, e vou passar aqui alguns slides, para contar uma belíssima história, a belíssima história de todos nós, de aproximadamente 25 bilhões de almas, todos destinados à finalidade de cooperarmos com o Pai Maior na construção cada vez mais grandiosa e soberana no seu universo. Antes de fazê-lo, eu quero apresentar para vocês uma escala temporal diferente, porque quando a gente vai falar desses assuntos, falar de tempo, o ser humano, nós somos muito imediatistas, a gente pensa numa escala às vezes inadequada. O tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Então eu vou fazer aqui
mostrar isso para vocês de uma forma rápida. Aqui vocês estão tendo uma linha temporal com o Big Bang ali iniciando. Eu vou pôr uma flecha dizendo que lá no começo à esquerda é o dia 1º de janeiro. Está começando o ano. E aqui no final, aqui é o dia 31 de dezembro, tá bom? Então eu vou pegar toda a história do universo e vou pôr em um ano só. A Terra surgiu aqui, ó, há 4,5 bilhões de anos. Equivaleria ao dia 28 de agosto do ano. Dá para as 23 horas aproximadamente, para ser preciso. O ser humano surgiu aqui, ó, dia 31 de dezembro, 2,5 milhões de anos atrás, os Homo sapiens, com a musiquinha que agora estava cantando para nós. 31 de dezembro, às 23 horas, 59 minutos e 45 segundos. Acredita, eu calculei, está tudo certinho. O que nós somos? Agora, ali no dia 28 de agosto do nosso ano, Jesus já era. Desculpe. Jesus já era um espírito puro. Ele já havia passado por todas as etapas que nós vamos passar e já havia recebido naquela ocasião uma grande missão. Uma missão de coletar um sistema planetário numa galáxia mediana. A nossa galáxia, a Via Láctea, não é das grandes, é uma mediana. De receber o material do Sol, aglomerar esse material juntamente com a matéria que orbitava em torno desse Sol e formar um novo planeta. Um planeta destinado a 25 bilhões aproximadamente de criaturas, de almas, de inteligências, e ele recebe do Criador essa missão, uma pleiade de espíritos de luz puros, a conduzir todas estas almas pelo seu processo evolutivo. Trabalho árduo que o Mestre vem enfrentando conosco por todo esse tempo. Emmanuel, a Caminho da Luz, diz que só por 2 vezes Jesus reuniu-se com essa pleiade de espíritos. A primeira, na criação da própria Terra. A segunda, quando ele se reuniu antes de encarnar-se pessoalmente, tornar-se criatura na própria criação. Então, essa fase gera o que nós sabemos como um mundo primitivo, a parte geológica, com seus bilhões de anos, depois a parte vegetal, até chegar, como nós vimos, naquele planeta em que aparecem os primeiros homens, os homos hábiles ali, que conseguiam, há 2,5 milhões de anos atrás, manipular pequenas ferramentas, pedras lascadas. E nesta fase, o único trabalho que se realizava não era o da moralidade ainda, era o da inteligência. O único trabalho arquitetado pela espiritualidade era de desenvolver nossa inteligência rudimentar, de sobrevivência. Nesta fase, nós éramos convidados a termos as nossas emoções primárias, que eram as sensações que o meio ambiente nos dava e que nos aterrorizava. A sobrevivência era uma luta, vida média muito baixa, 20 e poucos anos, 22 estimada, 25. E o que é interessante, durante 2 milhões de anos, hoje a antropologia e a história já sabem que conviveram nestes 2 milhões de anos aproximadamente 12 homos, Homo sapiens, bem aqui no final, mais o Homo habilis, Homo erectus e outros homos, em torno de 12 deles.
E havia uma diferença significativa no tamanho do cérebro desses 12 homos, esses gêneros, 12. Uns com um cérebro menor, outros com cérebros maiores. E os estudos da antropologia demonstraram isso, da história, da escavação. Houve então, durante 2 milhões de anos, progressivamente, uma progressão da nossa massa cerebral, dos nossos neurônios, das nossas sinapses. Porém, uma coisa impressiona aos estudiosos, e esse é um deles, o Harari, da Universidade de Oxford. Ele diz assim, por mais de 2 milhões de anos, as redes neuronais dos humanos continuaram se expandindo, mas, com exceção de algumas facas de sílex e varetas pontiagudas, os humanos tiraram muito pouco proveito disso. Então, o que impulsionou a evolução do enorme cérebro humano durante esses 2 milhões de anos? Francamente, nós não sabemos. Porque a ciência, sem o elo espiritual, ela fica manca. E o espiritismo, como eu disse no começo, sem a ciência, não se comprova. Percebem? Gênesis. O livro Gênesis é essa finalidade, de mostrar isso claramente. Vou explicar melhor o que está acontecendo aqui. Lei de Darwin, da evolução de Darwin, é uma lei falsa ou verdadeira? Verdadeira, ela existe. Ela opera, ela ocorre. Esse cérebro, 2 milhões de anos, eles não foram crescendo e aumentando, não era para ter um homo específico, aquele com um cérebro maior. Ele deveria ter sido, pela seleção natural, o que ele deveria fazer? Prevalecer sobre os demais. E isso não aconteceu, porque ele não desenvolvia nada. Sabe por que ele não desenvolvia nada em relação aos outros homos? Ele estava só desenvolvendo HD. Vocês conhecem o computador? 500 GB, 200 GB, 500 GB, 1 tera. Mas ele não tinha software, não tinha espírito para comandar aquilo. Era a espiritualidade já dando as condições no plano espiritual para que estas almas sofressem em breve uma grande revolução, que elas passassem só da inteligência primária de subsistência para o início do seu desenvolvimento moral. Este é o projeto maior. E depois de mais de 2 milhões de anos, o ser humano adentra um mundo de expiações e provas, mas também de oportunidades, porque o mundo de expiação e provas também é de oportunidades. E ocorre o que os cientistas chamam, de 70 mil anos atrás, de uma revolução cognitiva do ser humano. O que foi essa revolução cognitiva? Culminou com o aparecimento do Homo sapiens. Há 300 mil anos atrás, aparece o Homo sapiens, que herdou este cérebro maior. E o Homo sapiens passou a ter uma capacidade que até então nenhum Homo possuía: a capacidade linguística da abstração. Vocês sabiam que alguns macacos, eles conseguem se comunicar, eles são avisados, por exemplo, olha, as águias, são os macacos verdinhos pequenos, eles dão uivos, gritos dizendo, as águias, sabe o que acontece? Todos saem correndo. Agora eles têm um outro grito que avisa, olha o leão, e todos sobem para uma árvore. Trabalho científico mostrando isso. Mas ele não tem, o macaquinho não tem com o outro a capacidade de abstração. A abstração é fazer o que eu estou fazendo com vocês, contar uma história. Escuta, vem cá, meu amigo, é o seguinte, tem um leão ali, a 2 quilômetros ali, e está lá com um grupo lá, mas tem também um pessoal lá que tem um monte de animal que dá para a gente caçar, viu? Então vamos fazer aqui um grupo, e vamos lá, vamos nos preparar, e vamos acabar com os leões lá, e vamos ter comidinha.
esta capacidade de contar histórias, de abstração, ela não é inata do homem. Ela aparece com a revolução cognitiva 70 mil anos atrás. E é exatamente ela que nos vai dar a estrutura cerebral, já previamente feita no plano espiritual, para que pudéssemos utilizá-la e desenvolvermos no aspecto moral. Porque a partir deste momento, eu passo a me relacionar de uma outra forma com o ser humano. Eu passo a desenvolver a afetividade. Eu passo a desenvolver os sentimentos. E estes seres humanos começaram a se agregar. De pequenos grupos de 15 a 20, passamos a grupos maiores de 200, 250 seres. E subimos para a África, da África para a Europa, e infelizmente dizimamos tudo que pegamos pela frente, na sua flora animal e vegetal, tudo que encontramos pela frente. Os neandertais não conseguiram conviver conosco, porque eles não tinham esta capacidade cognitiva. Os neandertais eram mais fortes, mais altos, mais musculosos. Mas como toda mulher e todo homem sabem, colocando um do lado do outro, né? Não basta ter força e músculo, não é mesmo? Não. E eles sofreram, foram dizimados, conviveram um período, hoje essa é uma das teorias de que eles conviveram um bom tempo. Há um percentual de material de DNA dos neandertais nos Homo sapiens, mas eles não tinham essa capacidade cognitiva. A partir daquele momento, no trabalho da espiritualidade maior, estes seres são convidados então a desenvolverem seu aspecto moral, os seus sentimentos. O que antes era só sobrevivência, sensações, uma inteligência rudimentar, passa para uma inteligência mais elaborada. E um grau de integração muito maior. É nessa fase que nós temos as grandes oportunidades, mas que todos nós, uns mais e outros menos, erramos. Cometemos atos não adequados para com o outro e nos endividamos também. Aqui estão algumas provas. Esse homem-leão de Sidal, na Alemanha, ele é datado de 38 mil anos atrás. Homem-leão, observe a capacidade de conseguir a abstração aqui nessa obra de arte. O refinamento da abstração é grande. Tá? A Vênus de Holyfield, também na Alemanha, datada de 42 mil anos atrás. Fazem parte desta revolução cognitiva, assim como os desenhos nas cavernas. Então o ser humano, ele adentra no seu processo, nesse orbe, comandado por Jesus, em uma outra fase, a fase de seu desenvolvimento moral. E o Mestre nunca nos deixou sós, nunca, jamais, sempre estivemos sendo guiados, assessorados por toda a equipe player de espíritos que nos ajudam neste processo longo, que é o tempo de Deus e não o nosso. E neste processo surge a agricultura, as grandes cidades, as grandes aglomerações. Porque vocês sabem que para nós nos desenvolvermos, nós temos que conhecer a nós mesmos, não é isso? Frase famosa lá em Delfos. Como é que eu conheço a mim mesmo? De duas formas. Os psicólogos vão falar, ele tem razão. A primeira é eu me recolhendo, fazendo análise do meu dia a dia, me analisando de fora, como um espectador. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, a reação que eu produzi no próximo. Essa é uma forma. A outra forma que me dão para evoluir é aquela que eu não preciso fazer isso.
eu tenho que usar espelhos. E quem são os espelhos? É o outro. Então, se você quer evoluir moralmente, conviva, interaja, vá viver em sociedade. É na interação com o próximo que nós conhecemos a nós mesmos e conseguimos acelerar o nosso processo evolutivo. Então, se eu convivo lá num feudo, por dia lá com 3, 4 pessoas, eu vou ter um crescimento moral, uma velocidade X. Agora, se eu venho para a cidade, eu não sei o trânsito aqui, mas se você pegar um carro e andar no trânsito em Brasília, meu amigo, a sua capacidade de desenvolvimento, a sua paciência, a sua indulgência vai ser colocada à prova. Porque é na convivência com o próximo que nós aprendemos quem nós somos e aprendemos a adquirir sentimentos nobres, a enobrecer-nos, a transformar os nossos corações. Então não adianta você se esconder, ermitão. Vocês já passaram a fase do ermitão? Algumas vidas eu vivi essa fase. Ficava lá no meio do mato, não via ninguém. Meu Deus, eu chateei aquela outra pessoa ali, não quero fazer isso mais não. E a gente se isola, não é isso? Funciona? Não. Você não cresce. Isolamento não leva ao crescimento. O crescimento só ocorre com convívio. E a urbanização acelerada daquelas civilizações na agricultura de 15, 12 mil anos atrás levou a esse convívio intenso. Jamais, uma fase que não tínhamos como imaginar na evolução humana. De convívio de 3, 5 pessoas, passamos a conviver diariamente com 30, 40. É com o ferreiro, o cara que fazia o material para o cavalo, dono feudal, oh meu Deus, o dono feudal, e aí vem o padre cobrar não sei o quê. Então, gente, é nesse processo da urbanização que nós adentramos há 15, 12 mil anos atrás com as grandes cidades da Revolução Agrícola, no processo de aceleração dos nossos conhecer a si mesmo e conhecermos a nós mesmos desenvolvendo moralmente. Por quê? A espiritualidade já tinha como meta, já tinha em seus planos a vinda do próprio Criador e coordenador do orbe, que era Jesus. Então, em torno de 5 mil anos atrás, aquela pleiade de irmãos, de espíritos de luz, se reúnem mais uma vez, próximo ao orbe, e nesta reunião ocorre a decisão da reencarnação do próprio Criador do planeta, aquele que era responsável por nos conduzir estes 25 bilhões de almas. E surge então as grandes civilizações, as religiões, aquela religião desenvolvida por uma moral ainda precária, por sentimentos ainda imaturos, o animismo, né? O ser humano adorava o rio, uma árvore, o sol, a lua. Os deuses. Começaram a surgir civilizações na Índia, China, Egito, Pérsia, mostrando-nos a realidade um pouco ampliada do universo, bem ampliada em relação ao que tínhamos, de um Deus único. Porque eu não sei se vocês sabem, essas religiões elas tinham duas faces. Uma do público geral, vamos chamar assim, aqueles que conviviam superficialmente com essas religiões, e os iniciados, que eram aqueles que conseguiam adentrar profundamente nestas informações que eram para poucos, da lei do progresso, da reencarnação. Já existiam lá no passado longínquo essas informações. É um período da humanidade em que nós, então, nessa caminhada que estamos fazendo, já estávamos preparados para o desenvolvimento de sentimentos maiores, preparados para ampliar o nosso conhecimento da casa que moramos, o universo. São as gerações que vão perguntar de onde viemos, para onde vamos, qual é a nossa origem, do que é feito o nosso universo.
e tem sua culminância com os gregos. São perguntas da filosofia grega, que foi o auge dessa fase, já dando o nascimento ao que chamamos de uma filosofia, uma pré-ciência, porque nessa fase filosofia e ciência era a mesma coisa. Falar de filosofia e ciência, não existia a ciência em si. Então, era o trabalho feito pela espiritualidade, preparando-nos para a ampliação dos nossos conhecimentos e a recepção do Mestre que viria em seguida. Aqui nós temos então um quadro da Grécia, retratando alguns pensadores da época e a importância desses pensadores ainda hoje na ciência atual. Perguntas e colocações que eles faziam lá há 2.500 anos atrás, a ciência ainda pergunta sobre o tempo, sobre o espaço, sobre a matéria, qual a constituição da matéria. Eles foram de uma importância fundamental para que o ser humano, aquele mesmo Homo habilis que nós vimos há 2,5 milhões de anos atrás, pudesse ser capaz de entender um pouco mais a mensagem também do Mestre. É uma preparação feita e que culmina com o Velho Testamento. Moisés vem com a primeira revelação exatamente para elevar um pouco, ou vamos dizer muito, esse padrão da religiosidade que nós tínhamos incipiente, de adorar um rio, uma árvore, o sol, a lua, e adorarmos e respeitarmos um único Deus, uma inteligência única, que a tudo criou. Então Moisés teve esse trabalho, assim como dos profetas, todos os profetas antes da vinda de Jesus, e sofriam muito porque eles tinham a revelação pela via intuitiva, religiosa, mas faltava-lhes alguma coisa, eles tinham uma angústia, todos eles viviam numa incerteza, e vem Jesus, aqui Moisés com seus 10 mandamentos, e vem Jesus na sua segunda revelação com a lei do amor. E aí, estes homens, os homo sapiens, os homens hábiles que nós já citamos, recebe o seu Criador, aquele que coordena, que nos guia todo o plano orbe em seu trabalho maravilhoso e nos diz toda a sua lei e uma só, a lei do amor, que é exatamente o sentimento em seu ápice. O sentimento trabalhado lá inicialmente, como nós vimos, na sobrevivência, nas sensações que o meio nos despertava para sobrevivermos, que evoluiu para as relações na revolução cognitiva, há 70 mil anos atrás, ele passa em Jesus a ser cristalizado no seu sentimento máximo, que é o sentimento de amor. Ele vai então nos dar a máxima que precisamos conviver. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo e a Deus acima de todas as coisas. E ele vai também nos dizer da lei do progresso, da reencarnação, de que há muitas moradas na casa do Pai, de que eu sou imortal, que eu não verei o reino dos céus se eu não nascer de novo. Este trabalho de Jesus, eu acho, é um trabalho, como nós colocamos, um ser puro, mas grandioso. E uma passagem que resume muito bem este novo Deus apresentado, único, a misericórdia. É um Deus que acolhe, que perdoa,
é a passagem do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, eu acho que é uma parábola incrível, porque ela retrata a misericórdia de um pai, numa época patriarcal, em que o pai tinha poder de vida ou morte sobre o filho, de um pai agir completamente às avessas para a época, e receber de volta esse filho que o havia cometido uma falta grave, de pedir sua parte na herança. Então, essa parábola demonstra um novo Deus a todos nós, um Deus de infinita misericórdia, de bondade. É o Deus que nos foi apresentado, e o universo apresentado pelo próprio Criador, por Jesus, Criador do orbe, guia deste orbe, professor, mestre. Muito bem, mas o homem precisava continuar progredindo. Quando nós falamos, e eu dei o exemplo do Bernardo com a sua carta, sua mãe, no começo aqui das nossas colocações, nós sabemos que o Espiritismo, então, nessa obra grandiosa, a Gênese, é esta união entre a fé e a razão raciocinada. Não é isso? Não é assim que nós aprendemos dentro da doutrina espírita? Porém, fé e razão já estiveram unidas no passado. Unidas, mas não conciliadas. Na Idade Média, através da patrística de Santo Agostinho, à esquerda, e da escolástica de Tomás de Aquino, a fé e a razão andaram juntas. Porém, era uma fé dogmática. Ela não tinha as provas que eu perguntei para vocês. Você sabe que a vida existe após a morte? Por provas inequívocas, provas. Era uma fé dogmática, por ser. É assim e acabou. Ela não tinha verificação, ela não tinha experimentos que a comprovasse. Já a razão também prevalecia aqui, no caso, a razão aristotélica, que Aristóteles, não sei se vocês sabem, foi o pensador que mais tempo teve a sua expressão, as suas ideias no orbe, de 300 anos antes de Cristo a 1600 depois de Cristo, quase 2000 anos, as suas ideias. E a física, a razão de Aristóteles também não era verificável, não era dada por fatos mensuráveis. O que Santo Agostinho fez na patrística e Tomás de Aquino na escolástica foi unir então uma fé dogmática com uma razão a priori sem verificação. O que acontece nesse processo? Surge no século XVI o que nós chamamos hoje de ciência. Copérnico, Galileu e Newton, nessa tríade. A ciência, como nós fizemos aqui uma prova pela nossa carta do Bernardo, probabilidade daquilo ser uma coincidência ou não. Aplicamos a matemática a um fenômeno e fomos ver se esse fenômeno era previsível. É assim que trabalha a ciência, observando o que está do lado. Os fenômenos naturais que ocorrem ao nosso redor, através de experimentos. E o que é o processo mediúnico com a mesa pulando e respondendo ao alfabeto? Nada mais que um fenômeno mensurável, observável diretamente. É um fenômeno científico. Mas era necessário que a ciência surgisse primeiro, no século XVI, com seus estudos, os seus experimentos, que é também chamado de empirismo. O empirismo não é coisa empírica que a gente já... Não, o empirismo é mensurar, é realizar as experiências, obter os resultados, mensurá-los, medi-los. Era necessário que o Espiritismo só surgisse após esta fase da humanidade. Então a ciência surge antes do Espiritismo,
para exatamente lhe dar a base para que nós possamos ter certeza daqueles fenômenos que estão ocorrendo. Então, após essa fase, lá no século XIX, o século das luzes, das grandes revoluções científicas, surge a doutrina espírita. Como diz Kardec, a primeira e única ciência até então que estuda o plano espiritual, dizendo que os seres humanos que aqui viveram prevalecem após a morte, dizendo como eles atuam nesse plano e qual a interação que eles têm com o plano físico. E eles demonstraram isso de forma, como eu falei, que pode ser refutável, ou seja, de uma forma científica. Porque como nós vimos com a carta mediúnica do Bernardo, é um experimento refutável. Uma mesa que bate e sai cantando o alfabeto e dando respostas filosóficas sobre diversos assuntos é um experimento também refutável, que você pode interagir, você pode repeti-lo. Foi o que Kardec fez. A ciência espírita, como eu já disse, é a autêntica manifestação do plano extrafísico no plano físico pelo processo mediúnico, que Kardec compara com os instrumentos, com o telescópio, com o microscópio. Aí está a ciência espírita. Porém, ela não fica nisto. Essa é a parte superficial dela. Estes seres foram nos dizer que este plano, o material e o plano espiritual, estão todos eles dentro de uma lei natural. Não há o milagre, não há o sobrenatural. Tudo faz parte das leis naturais de um único universo natural. Vai nos dizer que ele é teleológico, tem uma finalidade. Vai nos dizer que tem uma inteligência primária, que tudo criou. E vai nos dizer que essas leis morais, elas são irrevogáveis em nossas trajetórias. Afetamos o próximo e somos afetados por ela. E o que fazemos aqui reflete no que teremos lá. Mas reservava a essa grandiosa obra e ao Espiritismo um marco fenomenal em relação às demais religiões. Porque todas as religiões até então apresentavam o plano espiritual como algo fantasmagórico, assim, fora do mundo, fora da realidade, uma coisa à parte, como se não fizesse parte de um universo natural. Mas o Espiritismo não. Olha que passagem na Gênese, seu capítulo 14 dos fluidos. Os amigos espirituais vão nos dizer com a interpretação de Kardec: não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitiva, elas são sempre matéria, mais ou menos quintessenciada. De realmente espiritual, só a alma ou princípio inteligente. Muitas vezes a gente consegue ler, mas não consegue ver o que está, entender o que está nas entrelinhas aqui. E o que está sendo dito aqui? Está sendo nos dito que o plano espiritual é feito de quê? Matéria. Vocês sabem, né? O plano espiritual é feito de matéria. Ah, você matou Deus? Não, Deus está lá. Deus não é matéria. As inteligências não são matéria, mas o plano espiritual é matéria, é material. Olha o que acontece aqui de fenomenal, de grandioso. O Espiritismo é a única religião, porque tem suas leis morais, sua teologia, um Deus, é a única que dá materialidade ao plano espiritual. Nenhuma outra faz isso.
ela dá roupa ao plano espiritual. Mas se é matéria, ela é objeto de estudo de quem? Da ciência. A ciência estuda o quê? A ciência ordinária, a matéria. Mas se o espiritismo substancia o mundo espiritual, aonde no futuro a ciência vai ancorar-se? Os seus navios, suas caravelas, vai jogar suas âncoras? Na matéria. E observamos o que hoje na ciência, nos estudos da ciência? Cada vez mais a matéria vai ficando, vamos chamar de espiritualizada, não é o termo, mas vai se evaporando. Ela vai se tornando cada vez menos matéria. O grande dia que vai acontecer, e aí voltamos para a escala do nosso tempo. Vamos pensar que é daqui 20 anos, 30 anos, tá certo? Né? Lembram da escala que nós colocamos do tempo lá? Pode ser milhares de anos ainda, mas vai acontecer. Da ciência identificar a matéria do plano espiritual. Já está tentando, busca tipos de matérias aí que são quase imperceptíveis, matéria escura. Uma experiência, é um fato. Se você olha para o seu dedo agora, põe assim seu polegar e olha para a unha. Estou falando sério, pode fazer, não é pegadinha do Rossandro, pode olhar. Olha aqui, você está vendo 3 trilhões de neutrinos passar aí agora por segundo? Neutrinos. A ciência diz que passam 3 trilhões de neutrinos aí por segundo. Que matéria é essa? Fugidia. Então, ao mesmo tempo que a ciência vem mostrando que a matéria não é nada do que imaginávamos, o espiritismo substancia o plano espiritual. E nos diz ainda, olha, seu espírito não pode ficar andando aí por aí sem nada. Você tem uma roupa perispírito, é chamado de perispírito, que é tirado exatamente do órgão que você vive. É matéria também, viu? E muito sensível no que você pensa. Então observe, a ciência por um lado sai da materialidade pura e vem para a matéria dos neutrinos aqui. E o espiritismo substancia o plano espiritual. Onde isso vai chegar? Vamos se encontrar. É aí que o Kardec diz que a ciência, sem o espiritismo, ela fica sem norte, como nós vimos lá na evolução da caixa craniana. 2 milhões de anos desenvolvendo a caixa craniana, neurônios, sinapses. E o indivíduo não conseguia fazer um foguinho. Não tinha, só tinha rádio, não tinha software. Né? Nós vimos. Então, a ciência fica manca sem a doutrina espírita, porque ela não sabe o norte que ela está seguindo. Já o espiritismo sem a ciência, como nós mostramos no experimento simples da carta do Bernardo, fica sem sua comprovação. As duas se somam. E a Gênese vem demonstrar exatamente, em sua síntese, essa obra grandiosa, de que o plano espiritual também faz parte das leis naturais e que a ciência, de uma forma inevitável, vai ter que alcançá-lo. Mas os tempos são chegados, né? Como nós estamos colocando. Começo do século XX, começam a reencarnar uma pleiade de espíritos voltados à ciência, exatamente para fazer esse trabalho que nós estamos colocando de desmaterializar a matéria, eterizá-la. E aqui nós temos o Heisenberg. Heisenberg foi um grande físico da época, que teoria da incerteza, que você não pode medir a velocidade e ao mesmo tempo saber onde a partícula está. E Heisenberg, nos seus estudos, ele diz que a realidade objetiva acaba de evaporar-se quando ele terminou o seu trabalho. Ou seja, nós pensamos em matéria ordinária, não existe como nós imaginamos de tão sólido, não é.
É uma ilusão e grande. Está aí, mas é uma grande ilusão. Já nos tempos atuais, a Lisa Randall, de Stanford, uma física de partículas, em seu livro Batendo a Porta do Céu, vai nos dizer: por que toda matéria teria de ser visível? A história da ciência nos ensinou algo que é fruto da miopia, acreditar que aquilo que vemos é tudo que existe. Nossa realidade é muito maior que imaginávamos, muito mais estranha e misteriosa. É bonito e inspirador. Pesquisadora dos dias atuais. David Bowie, brasileiro, ele se naturalizou brasileiro, foi um brasileiro inglês. O universo começa a parecer-se mais como uma grande ideia do que como uma grande máquina. Frase do Bowie. Então observe que todos esses espíritos do começo do século XX até seus meados do século XX vieram demonstrar exatamente isso, que a matéria não é tudo. Hoje vocês sabem, a gente nem cita muito isso, né? Essa matéria ordinária, existem quantos bilhões de galáxias? 200, 300 bilhões de galáxias, cada dia aumenta mais esse número. Cada galáxia com 100 bilhões de estrelas, e cada estrela com não sei quantos planetas. Isso dá uma quantidade maluca de que a gente não consegue mensurar, de tão grande o número. Sabe quanto que isso representa de matéria, de densidade, aliás, no universo existente? Só 4%. Vocês sabem disso. Já leram? 4%. E o restante? Bom, eles dizem que é uma matéria, que é matéria escura, que é energia escura, que nós não conhecemos ainda a sua origem. Agora só tem um detalhe que a gente às vezes não percebe. Desses 4%, 3,6% é gás interestelar. Sobra então para os bilhões de bilhões de bilhões de trilhões de galáxias só 0,4%. Desse 0,4%, 99% é plasma, é Sol. Sobra 0,1% e 0,4% para a nossa matéria de rocha, corpos humanos, minerais, etc. Então, o que a ciência já sabe hoje? Que a matéria é uma exceção. Que a matéria ordinária, ela compõe uma ínfima parte do universo. E deveria ser, porque o Espiritismo já nos coloca que o nosso plano verdadeiro é o plano espiritual. Este é o plano verdadeiro. É de lá que viemos, para lá que vamos. Em 2014, um grupo de cientistas se reúnem-se nos Estados Unidos e fazem um manifesto para uma ciência pós-materialista. Então, observe que a ciência vai andando, exatamente como Kardec coloca. Isso foi publicado em revista científica, indexada. Então, a ciência vai caminhando exatamente como Kardec nos disse, em direção a esse plano espiritual. E Kardec vai nos dizer, nos 2 últimos capítulos dessa grandiosa obra, que será o progresso moral que, secundado pelo da inteligência, emanará aos homens numa mesma crença, fundada nas verdades eternas, não sujeitas a controvérsias e, em consequência, aceitáveis por todos. Então Kardec termina a obra falando-nos do futuro, da ciência do futuro. Nós já apresentamos aqui e antevemos. Uma ciência que vai ancorar os seus barcos exatamente no plano espiritual, com seus estudos. E a partir deste instante, a humanidade passará a viver um grandioso momento, em que nós não vamos ter religiões e nem ciência. Seremos religião e ciência uma coisa só. A ciência e a religião crística do amor cósmico ensinado por Jesus há 2000 anos. Meus queridos amigos, agradeço muito a todos vocês, que a paz do Mestre Jesus
esteja conosco hoje e sempre. Muito obrigado a todos vocês.